A instituição da monarquia em Israel. O que foi a monarquia? A instituição da monarquia em Israel marcou o fim do período dos juízes. Isso aconteceu nos dias do profeta Samuel, o último juiz de Israel. Embora seja muito difícil estabelecer uma cronologia exata, naquele tempo, os estudiosos sugerem que a monarquia em Israel foi instituída aproximadamente na segunda metade do século XI a.C. Sem dúvida, a instituição da monarquia em Israel significou um novo estágio da história israelita, não apenas no âmbito político, mas também religioso. O estabelecimento da monarquia não somente resultou na transformação de um povo que outrora estava organizado numa confederação tribal em um reino unido, mas também trouxe implicações no próprio relacionamento do povo com o Senhor. Na história de Israel. Na história de Israel, o povo era governado por líderes tribais. No tempo do êxodo do Egito, o governo foi exercido por Moisés e posteriormente por Josué. Jamais Moisés e Josué assumiram qualquer título de rei sobre o povo. O que havia em Israel era um modelo de governo teocrático, Deus no centro. Moisés, por exemplo, apresentou as leis de Deus ao povo e liderou e aconselhou os israelitas de forma completamente alinhada à vontade divina. Inclusive, nitidamente Moisés e Josué foram líderes eleitos exclusivamente pela chamada divina. Depois, finalmente, Israel conseguiu se estabelecer na Palestina. Então, com a morte de Josué, as tribos israelitas eram regidas principalmente por anciões locais, Juízes 11:5. Naquele tempo, Deus também levantou libertadores para livrar o povo de certas opressões que, em última análise, eram resultado de seus próprios pecados. Esses homens exerceram liderança local nas tribos de Israel e por isso foram chamados de juízes. Ainda no período dos juízes, houve pelo menos duas tentativas ocasionais de estabelecer um tipo de rei em Israel. A primeira tentativa ocorreu na família de Gideão. O próprio Gideão foi aclamado para governar como um rei e estabelecer uma dinastia em Israel, mas ele declinou nesse pedido. Ele entendia que Deus era quem deveria dominar sobre o povo. Juízes 8, 22 e 23. Seu filho, porém, não teve esse mesmo entendimento. Abimeleque quis se apoderar da liderança de Israel após um massacre contra seus próprios irmãos. Ele conseguiu exercer certa soberania local durante 3 anos, até que foi abatido pelo Senhor. Juízes 9. O período dos juízes foi chegando ao fim num contexto de verdadeiro caos social. Juízes 19 a 21. Capítulo 19 a 21. O último versículo do livro de Juízes mostra claramente essa condição. O texto bíblico diz que não havia rei sobre Israel. Cada um fazia o que queria. Juízes capítulo 21, versículo 25. Obviamente, à luz do contexto de todo o livro, o grande problema do povo não era a ausência de um rei humano, mas a falta de lealdade ao seu rei divino. Logo em seguida, o livro de Juízes, então, entram pedidos por um rei, e aí começa a monarquia. O que é monarquia? Monarquia é uma forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha, ou seus equivalentes.